nesse horário do meio-dia, né? E parabenizar também aos colegas que falaram antes, e isso dificultou um pouquinho também, e facilitou algumas outras coisas. Eu fui assistindo a palestra de todos, né? Dr. Victor, Dr. Felipe, parabéns, e aos demais que posteriormente virão, né? E eles foram falando brilhantemente sobre a anatomia, sobre a forma, né? E eu sou cirurgião, né? Então a gente estuda bastante a DTM, a gente faz, e esse termo de abordagens e intervenções cirúrgicas nos tratamentos é o que eu poderia falar, é o que eu sei falar também, mas não impede de nós sabermos tratar toda a gama de cirurgia também em parte clínica. Adorei o que o Dr. Victor falou sobre plaquinha, o Dr. Felipe também falou sobre plaquinha. Nós temos que inicialmente, na odontologia, nos focarmos a estudar tudo. Nós temos que saber o que é uma ressonância na odontologia. Nós precisamos saber porque, logo que eu me formei e fui para essa área da cirurgia da ATM, mais ou menos nós somos um anticristo, né? Eu sempre falo isso porque mexer numa ATM, meu Deus do céu, pessoas loucas, né, que vão abrir uma ATM. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu fui mexendo um pouco na minha palestra durante a manhã, para também, né, complementar, se é que eu humildemente posso fazer isso, a uma pessoa fantástica, o Dr. Victor, o Dr. Felipe, né, que tem uma vasta experiência e conhecem tudo sobre a DTM. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho. Aqui. Aí. Então, esse sou eu trabalho nesses hospitais, apesar que me chamam... Eu não coloquei o hospital, Flavinho, me desculpa, lá de Porto Velho, né? Porque eu já fui lá, já trabalhei lá, já fui em vários lugares do Brasil. Você faz parte da equipe. Obrigado, desculpa, eu tenho que corrigir esse slide aí. E muito obrigado. E eu vou no Brasil afora aí, onde me convidam para ir operar. E eu vou e trabalho e faço essas cirurgias, né? Então, eu tenho mais de 500 cirurgias abertas e artroscópicas da ATM. Então, isso me deu uma vasta experiência para continuar aprendendo. Isso que é importante. A cada paciente é um paciente, nós somos únicos, individuais. Então, por isso que nós temos que parar de ficar pensando que a ATM não faz parte da odontologia, ela faz parte, sim. O Dr. Victor está certo, e nós temos que falar muito sobre isso. Nós temos, a odontologia, a honra de sermos a articulação mais fantástica que nós temos no corpo, e ela é nossa. Nós temos que valorizar isso, nós temos que ser apaixonados por isso, porque é o único osso que movimenta, e ela faz todo esse trabalho que eu vou mais à frente ir contando. Tenho 36 próteses de ATM já colocadas, né? Juntamente as primeiras 10 com o Dr. Lobo, né? Quer dizer, ele fez 3 aqui junto comigo, e depois eu fui galgando sozinho aí pelo mundo e fazendo. Então, eu comecei lá em Miami, em Ventura, e ali em West Palm Beach, juntamente com o Dr. Hayashi. Ele estava lá nesse dia, do qual nós conhecemos o Dr. Mercury, tivemos o prazer de estar junto com ele e aprendendo toda a sua gama fantástica, temos um contato próximo, eu e o Dr. Mercury, ele é uma pessoa fenomenal, única. Aí ele que me encaminhou, porque eu falei, doutor Mercury, eu gostaria de ir aprender um pouco mais da ATM, porque nós fomos lá, eu e o Dr. Hayashi, para a gente fazer da TMJ Concept. As próteses, né, estavam começando isso e desenvolvendo, e aí ele falou, Guilherme, vai lá para Bonn. Aí eu fui com o Dr. Marcos Tess, e lá nós fazíamos artrocentese, nós fazíamos abrimos bastante, nossa, abrimos 4, 5 por dia, uma gama muito grande dentro da universidade. Aí depois eu voltei e falei, mas doutor Yang, não é bem assim, parece que eu ouvi falar que tem um cara lá, um chinês lá em Shanghai,
que está fazendo umas coisas loucas lá e eu gostaria de ir lá. E ele mandou uma mensagem, um e-mail para o Dr. Yang, e o Dr. Yang demorou apenas 3 meses para me responder o e-mail, já com a data marcada. Aí eu fui para lá. Aí eu conheci essa pessoa fantástica, única, com uma mão assim, ó, fenomenal, e fiquei 1 mês lá com ele. Nós operávamos uma loucura, imagine, o Dr. Yang tem 10 mil casos operados e catalogados, né? Você vê, olha, a minha casuística, né, brasileira, mas olha o tamanho de uma China. Então, eu fui lá e aprendi um pouco mais com ele. Aí, junto ao Dr. Fábio, Dr. Gustavo Tralli, Fábio Sato, Gustavo Tralli, muito obrigado, também tenho a agradecer a eles, me convidaram como professor, e aí eu tive contato com o Dr. McCain, né, do qual nós tivemos também em contato e conversamos, e aí depois nós fomos para o Dr. Gary Wortmore e John Keckmis em Maryland, no John Hopkins e em Baltimore, ficamos lá com eles e trabalhando e conversando, é uma equipe muito boa. Então, é um pouquinho da minha história, né, para vocês saberem o que eu tenho feito nesse mundo aí. Então, vamos começar um pouquinho do que é uma definição de ATM, que é o que o doutor conversou, né, doutor Victor. Então, é mais ou menos isso. Nós temos a rotação e a translação. Eu não vou me ater muito isso, porque eles já falaram brilhantemente a respeito, mas eu precisava elencar um pouco a respeito dessa situação, né, do que é a ATM para nós, que ela é fantástica, como eu sempre falo, eu sou apaixonado por ela, tá? E um pouquinho da movimentação que eu gostaria que vocês vissem, e então e também comentar um pouco que tudo que eu tenho aqui, todos os casos que eu vou falar, fui eu que fiz, fui eu que desenvolvi, fui eu que coloquei essa situação, esses cortes, tudo isso, né? Todas as cirurgias que vocês vão ver, eu participei, eu operei, eu fiz, né? Então isso é importante porque eu estava lá. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também sobre isso, eu vou conseguir falar da melhor forma possível. E eu quis trazer um pouquinho desse corte, né, para vocês verem como é fantástico a ATM, tá? Aí, um pouquinho foi o que o Dr. Felipe, o Dr. Victor, eu vou cansar, ele falou um pouquinho de ATM, né, de ressonância, o Dr. Felipe também. Então, assim, ó, chegou um paciente no teu consultório, você não vai já fazer um molde e botar uma placa. Você tem que, pelo menos, estudar, você tem que avaliar o paciente, tem que ter uma conduta. E muitos da odontologia já, não, tem um clique, pá, vamos moldar aqui, vou fazer uma plaquinha. Eu não concordo com isso, nós temos que mudar esse paradigma, nós temos que mudar isso, porque dentro da história da ressonância, a ressonância foi feita e desenvolvida em 1970. Daí começou todo um tratamento a respeito disso. Mas a plaquinha, pessoal, ela é de 1950. Então, foi desenvolvida a plaquinha antes de nós sabermos o que tem dentro da articulação. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós temos que mudar essa conduta. Isso é histórico. Então, e é um exame complementar. Nós temos que também imaginar que não é tudo, bem como o doutor Felipe falou. Nós não temos que chegou lá, escutou um clique, eu sou um negócio. Não, pede uma ressonância, pede um panorâmico, se quiser, pede uma tomografia, entendeu? Cada um para ver cada coisa, mas uma panorâmica você consegue ver como está o teu paciente. Você tem que aprender a fazer isso, né? Então, nós temos que avaliar todas essas situações. Isso foi mais ou menos o que o Dr. Victor falou. Daí eu coloquei esse slide até para elencar, né, um pouquinho na vida prática a respeito, mas ele falou depois que tem toda uma aula a respeito disso. Meus parabéns. E ele tem muita cancha para dizer isso. Mas nós temos que pensar numa ressonância que ela é sempre virada desse jeito, sempre uma ressonância assim. Também ele falou que os radiologistas, né, até tem o Dr. Marcelo, que deve estar nos acompanhando, de Curitiba, e a gente tem um contato, porque muitas, né, vêm as ressonâncias, e, claro, quanto um médico radiologista vê de exames por dia. Então, às vezes, existem algumas falhas, existem algumas coisas, e nós, o paciente é único na tua frente. Então, nós temos que aprender a ver a imagem, pessoal, não ler o laudo. Nós temos que nos ater a isso, porque quando todos começaram na escola, todo mundo primeiro viu a figura do pato.
e viu que aquilo lá era um pato. Depois você aprendeu a escrever pato. Então, nós primeiros temos que ver a forma, nós temos que aprender a ver isso, interpretar, nós temos que saber. Entendeu? E até, pode ser até uma pegadinha, nós temos muito a aprender sobre isso, né? Quando o paciente fala assim, eu vou uma segunda opinião, legal, bacana, é importante, segunda, terceira, quarta, quinta opinião, ou muitas vezes até escutar o que o paciente quer, né? Mas eu peço, segura o laudo contigo na bolsa ou na mochila e só entrega o exame. Se o colega souber interpretar, legal, começa a ouvir ele, senão você pega as tuas coisas e vai para casa, porque ele tem que saber interpretar. Isso é o mínimo que nós temos que fazer, tá? Então, é isso que nós temos que aprender, que o nosso disco tem que ficar dentro dessa área de 11 a 9, né, num relógio. Isso está um relógio, tá bom? É isso que nós temos, não vou me ater muito disso, porque o pessoal já falou muito sobre isso, tá bom? Então, aqui, ó, classificação também resumida sobre as DTMs, né, alterações musculares, inflamatórias, artralgias, sinovites, capsulites, desarranjos internos, alterações degenerativas e alterações anatômicas. Então, tudo isso nós vamos ter, e eu vou passar por elas todas cirurgicamente, tá? Eu vou passar como trata, porque foi a minha aula, era a minha função, tá bom? Bem como o Dr. Vitor falou, numa outra palestra, numa outra conferência, a gente conversa mais sobre outros assuntos, se vocês quiserem, tá? Então, o que é isso? Isso é uma sinovite. Bacana. Essa sinovite foi feita por vídeo, né? Artroscopia. Isso se vê numa ressonância? Não se vê. Não olha isso lá dentro. Você pode ver uma alteração, mas não vê essa imagem. Então, nós temos que pensar nisso, que essa imagem não estava descrita na ressonância. Não estava no laudo. E aí? Passou como? Como vamos tratar isso? Nós temos que avaliar o paciente como um todo. Nós temos que pensar o paciente como um todo. Tá? Então, nós estamos aqui falando, nós estamos em 2021, né? Legal, muito bacana. Só que nós estamos falando de ATM em 1887. Como é que sumiu a ATM? Como é que ninguém fala da ATM se o pessoal já fala há mais de um século? É isso que eu gostaria de saber, de ter as respostas do pessoal que só trata de um jeito ou só pensa de uma forma. Adorei o que o Dr. Victor falou, bacana o filho dele, né, que também trata cirurgicamente. Nós temos que pensar também, não é só uma linha, não é só outra linha, nós somos todos colegas, nós somos todos dentistas e todos temos que pensar em prol do paciente, mas já desde 1887 já foi conversado sobre isso. Como que ninguém fala? Como assumiu os professores da faculdade, esqueceram que tem ATM e que ela já aconteceu uma cirurgia lá atrás. Nós temos que avaliar isso. Por quê? Porque no desenvolvimento nós éramos assim, ó, SPI, curva de SPI que vocês veem, Bennett, Molson, eles já pensavam nisso. É isso aí que nós temos que avaliar. Então, primeiro veio a cirurgia, então ela já é muito bem descrita e tem as suas indicações e um porquê delas, né? E nós trabalhamos assim. Isso era até chegar no articulador moderno. Pois nós temos todas as outras aulas a respeito disso, não vou me ater muito nessa situação, tá? Aí, olha aqui, ó, nós temos uma descrição, né, contemporânea da forma de tratamento muito próximo da de hoje, em 1979. Então, veio a ressonância, conseguimos ver o que estava acontecendo dentro da ATM, e aí nós conseguimos abrir mais ou menos como nós tratamos hoje. Até vocês podem ver que a incisão que está ali é pré-auricular, não é endaural, do qual nós usamos, né, doutor Flávio e todos os colegas que estão ouvindo aí, nós fizemos a endaural. Não é essa pré-auricular, mas até para prótese, para todos os acessos, hoje a gente, para fraturas também, nós trabalhamos com a endaural. Aí aqui nós temos uma discopexia, né, da forma como nós estamos fazendo hoje, com a cirurgia aberta, né, como que a gente trabalha. Então a gente vai lá, coloca uma âncora, que vocês vão ver aqui, e eu gostaria que vocês aí no chat, pessoal, respondessem depois
o pessoal da diretoria aí, né, toda a turma, que a TMS, de quem é isso? Vocês saberiam me dizer? Vocês vão escrevendo aí e no final vocês vão ver quem que vai acertar. Fui eu que fiz também, tá? Isso aí fui eu que abri, eu que posicionei. Foi o meu irmão também, que é dentista, né, que me ajuda bastante, e ele que fez as fotos enquanto eu estava segurando. Então, nós podemos ver o disco articular, a fossa, tudo bem bonitinho. Depois vocês me dizem o que que é. Tá bom, pessoal? Então, a técnica aberta. Nós vamos elencar agora a técnica aberta, do qual, para tratar a disfunção, as dores, o deslocamento discal anterior, sem redução, com redução, nós temos todas essa gama. Vocês podem ver que é uma incisão endoaural, né? E que a gente chega lá, faz um caminho, um carreirinho, e a gente chega até a cápsula, que eu vou elencar para vocês aqui, tá bom? Então, como é que nós temos, por que essa foto? Como que nós temos que segurar o paciente? Como que nós temos que fazer a toquinha? Nós temos que segurar o cabelo, nós temos que fazer tudo isso bem amarradinho, tá? Isso até o Dr. Fábio Sato que me mostrou também algumas vezes que nós operamos juntos, né? Ele gosta de fazer também essa técnica, depois a gente vai melhorando, vai se ajustando. Então, nós temos que fazer isso que vocês têm que preconizar nas cirurgias de vocês, tá, pessoal? É bom fechar tudo isso daí, deixar bem lacadinho, porque senão começa a entrar cabelo ali dentro da articulação, começa uma confusão, isso daí dá um rolo depois, daí você começa a cortar o cabelo, então é bom fechar bem lacradinho, tá? Aí aqui, ó, nós conseguimos ver a entrada da cápsula, né, pelo arco zigomático, daí nós vemos a banda anterior, né, podemos ver as bridas, vocês podem ver ali nessa primeira foto aqui, ó, é uma brida, isso aqui não apareceu na ressonância, viu? Essa brida aqui, tá? Isso aqui é uma brida lá dentro da articulação, né? Isso daqui, aqui a luz não pegava, aqui, ó, vocês podem ver que tem a banda anterior, né? Então, o que que acontece? Isso é uma cirurgia aberta. Vocês vão ver a diferença depois com a cirurgia artroscópica. Vocês vão ver a diferença, porque a gente não consegue ver muita parte posterior, tá? Que foi muito bem falado pelo Dr. Victor e o Dr. Felipe, né? Dessa banda posterior do ligamento retrodiscal. Isso vocês veem, porque a gente vai muito para frente, tá? A gente vai dissecando, vai abrindo, vai fazendo todo esse corte, que dá mais ou menos uns 2 dedos. Vocês podem ver que é bem curtinho, bem pequenininho. Ainda mais em mulher, tampa o cabelo, não aparece, fica bem estético, não tem problema nenhum. A gente chega até o arco, depois disseca, chega na cápsula, abre a cápsula, infla ela primeiro, e depois faz toda a cirurgia que vocês vão ver passo a passo aqui de cirurgia aberta, tá? Para reposicionamento discal. Ó, então, isso ali que vocês estão vendo, ó, é a liberação do disco. Vocês estão vendo que eu consigo liberar ele totalmente, eu posso colocar ele numa posição. Aí é a grande pergunta, eu não quero que vocês briguem, nem que fiquem chateados com ninguém, pessoal, mas eu gostaria de saber se com uma placa você consegue fazer essa movimentação e puxar isso lá o tempo todo. Porque você usa a placa, não sou contra a placa, viu? Ela tem sua indicação, mas quando você puxa, você está usando a placa, né? Daí ela fez todo o trabalho que ela tem que fazer. Aí, para você comer, você tira a placa e é onde você faz a força maior, é onde você faz maior trauma. Então, é isso que nós temos que pensar. Ela tem um estudo, do qual eu estou fazendo agora, com placa, na ressonância, porque nunca ninguém fez também. Porque quando você está com placa é uma forma e a outra, e sem placa é outra forma. Só que tem que fazer antes e depois de uma cirurgia. Porque senão não adianta você dizer só resolve assim ou só resolve de outra forma. Você tem que pensar. Nós temos que pensar. Eu estou botando minhoquinhas na cabeça de vocês, tá? Meus queridos alunos, que todos são alunos e colegas, para que vocês pensem, que vocês analisem tudo isso, tá? Aqui a colocação da âncora, né? Tá? Então, vocês podem ver que tem alguém segurando um pouquinho lá no queixo, porque a gente faz um pouquinho de força, né? Bota uma âncora de 2 milímetros na porção posterior do côndilo, né? E aí coloca, segura, tira, ó, tá a agulhinha ali, depois nós vamos ver o transpasse do fio, né? Ó, faz um peixinho, faz assim, ó,
para ver se está tudo bem, tudo certo. E aí a gente pode ver, ó, testa, tá bem ancorado, tá bem, mas solta isso, solta. Nunca tive caso de soltar, nunca tive nenhum problema, isso é bem resolutivo, tá? Nós tiramos e aí, ó, tá? Só para vocês entenderem e ver como é que é. Muitos já devem ter visto, outros não, mas é isso que a gente faz, tá? Aí, então, a colocação, posicionamento da âncora, né, na parte posterior, estão vendo também, tem que botar uma turundinha lá dentro, viu, no ouvido, para não entrar sangue lá, mas vocês podem ver que é uma cirurgia limpa, ela não sangra, não fiz nenhuma ligadura, a gente tem a transversa da face, passa bastante coisa ali, né? Vocês sabem disso, já teve aula da anatomia, não vou me repetir. Mas não teve nenhuma ligadura, a gente faz um caminho muito certinho e chega lá, em 40 minutos é uma cirurgia de cada lado, tá? Explicando para os alunos, conversando, então em 40 minutos cada lado, para vocês terem uma ideia, tá? Aí nós temos que passar o primeiro fio de baixo para cima e depois de cima para baixo. A gente faz um triângulo. Para quê? Bem como o doutor Felipe, vocês acompanharam, e o doutor Victor, você tem que posicionar o disco. Você tem que ver onde ele está e como você tem que cobrir ele sobre o côndilo, a cabeça do côndilo, para deixar ele numa posição certa. Se você passa só numa posição e puxa, ele só vem para cá. Então, nós temos que trabalhar com ele, nós temos que posicionar ele bem bonitinho, tá? Só para vocês entenderem. Então, primeiro passa de baixo para cima e depois de cima para baixo, numa triangulação, tá? Então, vocês podem ver aí. E o disco é bem forte, bem firme, vocês podem ver que você puxa, ele é bem resistente, tá? O disco assim, né? Nessa cor e forma. Aí vocês podem ver como a gente conseguiu cobrir, né? Tá, agora ele está totalmente... Tinha um filminho aqui. Não. Tá, e aqui a gente consegue ver no pós-operatório como que fica. Vocês podem ver que a âncora ela fica um pouco raiada, né? Na ressonância. Então, não aparece muita gente, perde um pouco da visibilidade ali, da posição. A gente consegue ver que está muito bem posicionado. E eu gosto de mostrar também, viu? Não adianta só falar, eu faço assim. Não, mas eu faço e mostro, o antes e o depois. Para vocês saberem, vocês têm que acompanhar, né? O doutor, foi bom, o doutor Victor falou, agora que me lembrei, é que é tanta coisa na minha cabeça para falar, até minha mulher fala, fale com calma, porque eu não tenho a voz dele tão bonita, meio taquara rachada, minha voz, mas minha mulher fala, fale com calma, mas é que tem tanta coisa dentro da minha cabeça, que às vezes a gente vai lembrando, né? Então, nós temos que ver essa posição do disco, nós temos que ver essa posição e o zumbido que a gente ouve, tá? Dentro, porque está bem próximo do duto auditivo. Quando a gente tem inflamação e alteração muscular, que vocês viram ali na anatomia, que ela é bem complexa, nós comprimimos a artéria timpânica. Então, muitas vezes, esse zumbido que nós temos é da artéria timpânica. Tá? Então, o paciente vai no otorrino, o paciente vai no neuro, tem cefaleias, e até depois eles chegam para nós, já tentaram tudo, já tentaram a placa, já tentaram a orto, que é todo um conjunto, nós temos que fazer a orto, tem que usar a placa a cada momento, mas às vezes chegam um pouquinho atrasados aqui, já existe o problema, o dano maior. Aí nós já vamos para a cirurgia, porque já fizeram isso, os colegas já tentaram, uns corretamente, outros não tanto, né? Mas daí a gente liga, tenta fazer a parte clínica também, fisioterapia, muito importante, né? Mas nós temos tendo um sucesso muito grande para que os nossos pacientes estejam satisfeitos, tá? Aí, então, aquela ali era a técnica aberta. Aí nós vamos um pouco para a artroscopia, né? Tá? Então, também começou em 1918, daí a primeira artroscopia em humano, né, em 1921, começou com o joelho, depois foi em humano, tá? Mas não tinha a televisão, né, pessoal? E tinha que ter uma visão direta, tá? Olhava diretamente pelo artroscópio, que nem um binóculo, tá? Hoje em dia a gente tem a fibra ótica, tem todas as imagens que a gente projeta. Até muito obrigado, Gil Vutri, Hermed, né, que me deixam, pode ver, não sei se vocês viram lá, tem o Telepec. Então, a gente leva, hoje em dia é um equipamento, uma maleta que você carrega, coloca lá na sala e pronto.
não é como você tem que usar a torre do hospital, né? Que às vezes é difícil de você ter, tá? Então, o Nishi fez a primeira descrição de artroscopia em ATM em 1975, tá? Depois o Murakami, que fez as primeiras descrições anatômicas da artroscopia na ATM, um pesquisador fantástico, né? O Dr. Macken também teve a sua participação muito fantástica a respeito disso, e também tem a técnica dele, né? Que todos esses fizeram uma técnica em pele semi-rígida, não rígida, que são coisas diferentes, eu vou mostrar um pouquinho para vocês as evoluções da técnica para reposicionamento. Então, isso daqui da artroscopia, nós tivemos uma evolução disso, nós tivemos essa forma, pegamos muito da medicina e fomos desenvolvendo, e muitas coisas nós já estamos à frente, nós já desenvolvemos coisas muito melhores que hoje eles copiam da gente, e é uma troca de informações, de conhecimento, que isso é muito importante, nós temos contato, e um bom contato, e um relacionamento com todas as áreas, né? Eu já fiz coluna, já fiz prótese de joelho, já fiz ancoragem de ombro. Semana retrasada, um colega estava aqui no hospital, eu falei, cara, deixa eu entrar aí, deixa eu ver. Isso é importante a gente ver, porque daí traz uma visão um pouquinho deles. Então, é muito importante nós termos todo esse conhecimento, até dentro do hospital. Muitos alunos, vocês têm que ir, não tem o que fazer, vai lá, vai ver outras cirurgias, vai acompanhar, vai ver a neuro. Sempre nós temos alguma coisa a aprender, como eles também têm que aprender conosco. Então, aqui, ó, classificação das técnicas cegas, né? Que nem o Tarro, ele botava um botão aqui, né? E ficava o botão aqui, com a pessoa, um botão de camisa, esse ficava, grudava aqui assim e ficava ali, né? E todos esses são desenvolvedores de técnicas, né? E até que chegou, aqui nós vamos comentar também e falar, porque era grande dúvida do que fazer, né? Como é que a gente ancora um disco de uma forma correta e com uma previsibilidade muito melhor, né? Então, essas são as técnicas pelo mundo que foram desenvolvidas, tá? Então, por que fazer a discopexia? Né? Essa é a grande pergunta, já está muito bem descrita pelos nossos colegas brasileiros aqui, né? E tem tantos outros estudos, que nós sabemos o porquê. Nós temos que trabalhar aí na possibilidade também da cirurgia, né? Hoje ela já é muito bem documentada, nós não podemos dizer não existe isso, não tem porquê, né? Até foi um slide que o doutor Felipe comentou, e vamos lá, Felipe, eu vou a Manaus aí, logo o doutor Flávio vai convidar, vai ter aí em novembro um congresso de bucomaxilo lá em Porto Velho, e daí nós podemos ir lá, porque hoje em dia a gente consegue fazer, por que fazer a discopexia? Via artroscópica. Esses slides ali o doutor comentou, falou, né? E hoje em dia nós já conseguimos fazer tudo isso via artroscópica. Nós não precisamos mais abrir a ATM. Tem a técnica aberta, tem a sua indicação, mas hoje em dia nós conseguimos fazer tudo via artroscópica. Nós ancoramos, colocamos via artroscópica, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o Dr. Yang, ele tem uma mão fantástica, até eu trouxe os equipamentos dele, né? Ele me deu, muito obrigado, porque como ele inventou a técnica, ele inventou os instrumentos também, né? E ele, por incrível que passe, ele passa 4 vezes pelo disco, sabe? É uma técnica rápida. Ele faz em 15 minutos cada lado. Lá na China não tem convênio, né? Todo mundo paga, mas é barato. Uma ressonância magnética lá é $9. Então, ele faz a técnica de discopexia dele com anestesia local. Não existe anestesia geral para isso, porque se torna caro, entende? Então, ele consegue fazer, é a única pessoa no mundo que eu conheço que faz a técnica, claro, ele que desenvolveu, com anestesia local, tá? Eu estive lá, também fiz, com a ajuda dele, logicamente, no começo, depois eu fui desenvolvendo e pegando, porque é uma curva de aprendizado, né? Não é na primeira vez que você pega,
à mão, e aí ele consegue fazer isso tudo por anestesia local, tá? Ele faz anestesia e ele fala xixi, y, e ele vai brigando com os pacientes, ele bate, abaixa o ombro, porque o paciente puxa, assim, né? Fica meio retraído, porque às vezes sente um pouco, mas ele anestesia retrodiscal, ele anestesia a câmara anterior, o músculo pterigoideu, ele consegue fazer tudo isso, sabe? E agora a gente consegue fazer aqui no Brasil também, né? Tá? Então, essa aí é a técnica dele, ó, ele consegue, isso aqui é clássico, essa foto aí. Eu tinha o filminho, né, que eu estava lá na cirurgia fazendo junto com ele, mas é 15 minutos, o nosso tempo, a gente não temos todo esse tempo aí para desenvolver, tá? E ele faz assim, ó, ele passa 4 vezes no disco, ó, e ó como puxou. E daí ele prende aqui, né, no tragos aqui na orelha, então por isso que é semi-rígido, tá? Poucas soltam, ele consegue uma casuística muito boa. Tem no artigo dele ali, 92% de acerto. Então, é uma casuística fantástica, é uma estatística única, né, do Dr. Yang. Tá? Mas daí, então, como é que está a solução? Nós temos a técnica aberta para ancoragem rígida, e como é que nós íamos fazer para isso? Aí teve toda uma história, o doutor Fábio Sato, Gustavo Tralli, que desenvolveram isso, mas teve o Granizo, né? Que Gozoieta, eles usam o PIN, né? Eu não gosto muito do PIN, mas cada um usa a técnica, eles vão lá, fixam o disco na parte posterior, onde é o certo, só que ele deixa com a boca aberta, porque até desgastar um pouquinho a cabeça, né? Você fica com a boca aberta. Então, eu não gosto muito, não trabalhei, não fiz essa técnica, tá? Mas aí a Engimplan Materialize Company fez o desenvolvimento dessa forma, desse kit que é o ATM Fix, né? Em parceria. Então, nós usamos 2 âncoras, né? De 2 milímetros, e esse é o kit que nós temos que usar. Então, nós conseguimos, com esse kit, com isso daí, ancorar. Então, agora nós vamos fazer a ancoragem discal via artroscópica, tá? Não é mais semi-rígida, agora é rígido. Tá bom, pessoal? Existe uma grande diferença. Então, agora nós vamos conseguir fazer a mesma coisa da cirurgia aberta, nós conseguimos fazer com a via artroscópica. Então, aqui nós temos que entrar, fazer a capsulotomia e a miotomia, nós temos que desgastar. Logo ali nós vemos o pterigoideu, né? Nós abrimos toda essa parte anterior, tá? Tem que fazer isso para você poder puxar o disco para trás, você faz isso na aberta, mas daí você consegue fazer na fechada também, na artroscópica também. Aqui um vídeo, aqui, ó. Isso vocês podem ver, essa é retrodiscal, tá? Foi de semana retrasada, tá? Agora nós estamos indo branco com branco, nós estamos indo agora para a câmera anterior. O Elvis e o Darlan, meus alunos e colegas que me ajudaram, agora nós estamos na parte anterior. Eu cortei um pouco aqui o vídeo, porque ele é um pouco longo, e depois nós voltamos ele, para mostrar para vocês que na técnica fechada, nós não conseguimos e nós não acessamos a retrodiscal. Tá? A gente não consegue ver ela e fazer esse trabalho, por isso a técnica. Olha só, e isso estava no laudo da ressonância, que estava tudo bem. Esse é o lado esquerdo da paciente, que estava ótimo, perfeito. E ela já tinha usado aparelho, já tinha feito a plaquinha, já tinha feito ajustes, já tinha feito fisioterapia, tudo. E estava assim. E aí nós fomos lá e cauterizamos, nós tiramos a sinovite. Então, não existe uma outra forma. Voltando a dizer o que o Felipe falou, exames são exames complementares. Só você colocando uma câmera lá dentro da articulação é que nós vamos ter esse acesso. Então, os ortodontistas, todo mundo que trabalha com a odontologia, pessoal, vamos entender, vamos aprender isso, vamos passar para o paciente, olha, existe a técnica, existe como fazer, sabe? Isso já está muito bem documentado, pessoal. Vocês podem ver que a dor que a paciente tinha, mas daí o laudo não dizia nada, daí o plano não paga, entende? Mas ele não vê a característica, ele não vê o que está acontecendo, sabe? Olha o que nós conseguimos fazer na retrodiscal, olha que fantástico. Depois eu coloco o Decadron,
E aí eu coloco... agora fugiu. Que você pega e coloca também para fazer uma retração desse processo. Tá? Então, a gente faz uma parte medicamentosa na retrodiscal. Mas olha como fica bom. Olha como a gente ajudou o paciente. Tá? Então, é isso que é importante vocês verem, vocês aprenderem. Não estava no laudo. O laudo da ressonância estava ok. Tá? Eu até postei, logo depois da cirurgia dela, da Suzana, que a gente pegou e eu postei isso. Coloquei o laudo. Tá? Então, daí a gente fez isso. E aí, a colocação da âncora. A gente vai lá, muda o portal, né? Eu estou falando um pouco rápido, porque tem depois as outras slides. E aí a gente coloca a âncora, tá? Aí a gente está vendo a âncora instalada, depois a gente faz um nó aqui fora e empurra, que foi utilizado empurrador de nó, né? E a gente empurra o nó lá para dentro e amarra, tá? Então a gente amarra uma âncora aqui, a outra aqui, e nós amarramos ela aqui fora, empurramos lá e seguramos na posição. Tá bom, pessoal? E aqui, como que era antes, né? E como que ficou depois. Muito bem posicionado, muito bem, dá para ver o sinalzinho das âncoras ali, né? Então, tá perfeito. Nós conseguimos colocar a posição, tiramos o derrame intraarticular também e conseguimos resolver o problema, as dores da paciente, tá? Aí eu vou falar, eu sei que quem vai falar é o Dr. Hayashi, com total propriedade, mas como era de acessos e tratamento, eu precisava elencar e falar isso, tá, pessoal, sobre prótese e os tratamentos que nós temos pelo mundo, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Isso daqui é uma paciente que eu operei junto com o Dr. Jefferson, junto com o Dr. André, ali de Lages, pessoas boníssimas, queridas, né? E nós tivemos isso daí. Ela teve um problema desde criança, de 5 anos, foi tirado o cônjuge, né? Foi tentado depois colocar enxertia costocondral, que não deu certo, aí ela perdeu e foi colocada uma prótese nela, né? Aí que é o planejamento cirúrgico da Engimplan, que a gente, junto com o Rafael, com o Gabriel, o pessoal lá da Engimplan Materialize, que a gente teve que fazer, né? Então, ela era assim, ó, tá? Ela chegou para nós assim, ela fez a reabilitação, fez o aumento, tentaram fazer toda dessa forma, mas deslocou, era muito curta a prótese. E aí ela deslocou, e vocês vão ver que fantástico, por isso que é bacana a gente operar, né? Eu fico maravilhado com a cirurgia e com o corpo humano, que vocês vão ver o que a gente encontra nessa vida operando, né, como que é a adaptação. Para vocês verem, então, essa daí era a prótese que tinha na paciente, nós removemos, né, e esse slide aqui à direita, esse que só tem, que eu vou mostrar aqui, ó, vocês sabem o que é isso? Se vocês quiserem, pode escrever lá também. Então, o componente mandibular, ele escapou da fossa, e ele ficou no músculo. E ele fez uma cápsula, ele fez uma cavidade articular. Então, ela articulava, em vez de na fossa da prótese, ela articulava no corpo. Ela fez, era tudo fibrose isso. E ela abria a boca ali, abria e fechava a boca. Ela articulava ali. Sabe? Olha que fantástico o corpo humano, ó, tudo aquilo ali é fibrose, tá? Então, a gente foi lá ver e tivemos que tirar, logicamente, porque estava uma fibrose, estava atrapalhando o nosso caminho ali, né? Mas olha que fantástico isso, tá? Então, daí nós colocamos uma prótese maior, né? Tá? Por que tem essa incisão aí pré-auricular? Porque nós respeitamos o que já foi mexido há muito tempo. Tinha uma fibrose gigantesca, então nós tivemos que ir para esse caminho aí, tá? Então, essa daí é como a gente colocou, a Lawrence, né? E essa daqui da Engimplan, do qual a gente colocou a prótese mais estendida. E vocês podem ver que ela é prototipada, né? Eu tenho trabalhado só a prototipada hoje em dia, que faz diretamente para o paciente, né? Exclusivamente para ele. Eu brinco com o pessoal da empresa que é Lego, né? Porque você só encaixa as pecinhas, vocês podem ver na fossa, faz até o desenho do osso, você não precisa desgastar, diferente da Lawrence, que é PMG, né? Mas também serve para algumas situações, mas eu não gosto muito, gosto de fazer a prototipada, tá? Então, como que era antes,
e como que era depois, tá? Para vocês verem. Aqui nós temos essa situação da abertura de boca no transoperatório e a cicatriz, que é para mostrar como é que a gente fez, né? Fez estendida, tá? Um pouquinho, e a gente teve que fazer até aqui, porque até no submental, né? Para poder fazer o descolamento, tá? E aí a gente fez toda essa parte e ficou bacana. Esse daqui é 2 meses, ela estava um pouquinho inchada, agora já está falando, já está bem, já perdeu a sensibilidade, já voltou, está tudo em ordem, tá? Esse caso aqui que é muito interessante, eu estava lá na cirurgia, que nós rodamos um pedaço da clavícula, né? Tem uns casos do Dr. Hayashi também gosta, e lá em Miami, o doutor no Cadaver Lab, nós fizemos acesso, né, a carótida subclávica, a gente teve acesso a tudo isso, né? Mas lá na China também tive o prazer de estar na cirurgia e acompanhar, né? Então, olha isso aí, ó, que é os tratamentos e os acessos, né? Então, nós tínhamos um tumor, nós tivemos que fazer toda essa marcação aí, para a gente entender, junto com o Dr. Yang, né? E fomos fazendo o descolamento. Vocês podem ver que é uma alcaiá, mas não muito modificada, a gente não avançou muito ali, né? Nós paramos um pouquinho para cima da orelha, né? E vocês podem ver as imagens que nós temos lá. Você vê que custa $9, e olha a imagem que nós temos da tomografia, né? Isso é fenomenal, que nós conseguimos operar lá esse tumor aí, né? E olha só que bonito, né? Eles botam cada cor a sua importância, então ficou bem bacana isso, né? Então aqui nós preservamos o nervo, vocês podem ver que ficou bem bonitinho, né? Lógico, nós daí tivemos que tirar o arco zigomático, né? Tiramos o arco, depois a gente repôs. Daí fizemos um retalho de temporal, tá? E puxamos e rodamos a clavícula. Então, a gente dividiu a clavícula, vocês sabem, logicamente, que músculo é esse, que é o esternocleidomastoideu, mas daí aquele estava incomodando um pouco, aquele feixe muscular, não tinha muito o que fazer. Daí o Dr. Yang falou, vamos cortar. Meio assim, foi lá, cortou e a gente usou mesmo assim a musculatura, rodou o retalho, né? Ali é o tumor que vocês podem acompanhar, por sinal é minha mão essa daí. E aqui vocês podem ver tudo que a gente fez, né? Então a gente cortou o arco, tiramos o tumor, fizemos o retalho de temporal, aí colocamos, olha como fica bonito o externo. Ele faz bem direitinho, parece um côndilo, né? Ficou bem certo. E ali é o resto da mandíbula, vocês podem ver. E só foi fixado com 2 placas. E lá as placas são individuais, não é que nem aqui que você leva uma caixa inteira para o centro cirúrgico, né? De todo. Não, lá vem tudo individualizado, você vai abrindo um por um tudo que você precisa, tá? Então, esse é um caso que a gente fez lá e aí a reconstrução, tá? Então, nós temos esses acessos que a gente tem que cuidar e temos que aprender, nós temos que saber fazer isso. Nós somos cirurgiões, é a nossa área é isso, nós temos que saber fazer, entendeu? É o cirurgião bucomaxilofacial que tem que saber fazer, tá? Então, esse é um outro caso, que daí a gente tirou uma costela, né? Claro, daí a gente não fomos nós que tiramos a costela, foi um cirurgião geral, foi lá, tirou a costela que a gente quis, e daí a gente colocou, reconstruímos ali, primeiro coloca a placa fora e depois a gente fez uma adaptação sobre o côndilo, tá? E o que eu achei interessante, porque, volto a repetir, a minha aula é sobre isso, né? As intervenções e os acessos. Então, o que a gente fez? Em vez de abrir, que normalmente aqui no Brasil a gente abre, quer dizer, a grande maioria dos cirurgiões abre. Acho que 99,9, não sei quem, mas eu não abro mais, porque eu faço assim, eu coloco vídeo. Aí eu estou vendo o que eu estou parafusando, o que eu estou fazendo. Eu não preciso daí fazer uma Risdon ou fazer uma mandibular, né? Retromandibular, você pode fazer via que pega, né, a glândula, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje em dia a gente faz por vídeo. Coloca vídeo e vê onde é que você está parafusando, o que você está fazendo, né? Eu acho que é muito mais interessante isso, tá? Mas é indo, visitando, aprendendo para que você saiba ter essa visão, tá?
Aqui daí é um caso, eu já estou terminando, tá, pessoal? Vocês me perdoem, é que eu falo demais e vou me perdendo. Aqui é um caso que nós operamos há um ano atrás, junto com o doutor Paulo, ali em Blumenau. Caso também que veio da Triermed, do Gilvan, compadre aí, gigante. Ele trouxe esse caso para que a gente pudesse planejar e operar. Fazia 30 anos que ele não abria a boca, tá? Ele era anquilose bilateral, ele comia só por esse espaçozinho aí que acabou, a natureza é fantástica, né? Acabou criando ali para ele poder comer. E ele já tinha feito 3 cirurgias anteriores e sem sucesso. Então ele ficava assim, porque ele não abria a boca. Há 30 anos ele sofreu um acidente, ele estava no banco de trás, no Rio de Janeiro, ele era uma criança, tinha 8 anos, e ele sofreu um acidente de carro e quebrou. Só que não viram na hora. Depois ele reclamou de dor e coisa, e aí ele foram ver, e daí tinha já um problema anquilosado, depois ele passou por várias cirurgias, costela, ilíaco, vocês vão ver o que a gente encontrou aí, tá? Que é fenomenal esse caso. Então, olha só, como ele era novo, né, foi colocado costela, daí a costela, né, vou fazer uma brincadeira, o dente do siso comeu a costela, né, porque foi colocada a costela e o dente do siso cresceu sobre a costela. Então, é fenomenal isso. E eles foram fazendo as fixações, primeiro fizeram com fio, depois tentaram com placa para colocar mais o ilíaco, para fazer o enxerto, e nada deu certo, tá? E aí vocês podem ver o dente do siso lá dentro da costela, né? E do ilíaco, tá? Aqui daí o planejamento que nós fizemos a maxila, mandíbula e mento, né? Junto com o avanço da mandíbula, tá? Para que ele pudesse ter melhor essa situação. Aqui é o planejamento, junto com a prótese da Ingimplan Materialize, do qual eu trabalho, e isso que é muito importante, vocês trabalharem com uma empresa que sempre você tem um contato e tem uma afinidade, isso é muito bacana, né? Aqui, então, é o guia de corte, feito até pelo Gilvan, ele que fez na impressora dele, muito bem feito. E aí, olha só, ali a costela, que tem aquela tela que vocês viram antes, né? Tivemos que fazer o acesso submandibular, né? Total, de um lado ao outro, tá? Descolamos. Ali, ó, tá o dente 48, olha que bonitinho, ó. Então, ele tava ali, no dente 48, já no meio da costela, tá? Aí nós removemos tudo isso, ó. E aí, quando eles foram fixar a costela, na época, eles usavam um fio. E eles passaram e o dente desenvolveu com um fio no meio, sabe? Isso, eu nunca vi no mundo uma foto dessa, um tratamento desse, achei fenomenal trazer aqui para vocês, né? Que é uma casuística bem bacana para a gente mostrar e vocês saberem que tudo pode acontecer, tá? Aqui, então, nós conseguimos preservar, né, o nervo, tá? Então, isso é muito importante, o paciente está tendo essa tranquilidade, parte neurológica, né? Nós abrimos a costela, tiramos tudo e mantivemos o nervo, tá? E aí vocês podem ver o encaixe da fossa já, porque como não tinha desenho nenhum, né? Nós tivemos que programar tudo no computador, qual era o encaixe que nós tínhamos que fazer para fazer o desgaste e remover aquele osso, aquele bloco de osso e fazer uma fossa nova, né, nele. Então, foi um trabalho bem bacana e importante a respeito disso. Vocês podem ver que ele está muito bem posicionado, o côndilo, né, e é lá o componente mandibular, tá? Foram 12 horas, 11 horas de cirurgia, tá? Aqui do outro lado, vocês podem ver ali a coloração diferente da costela e do guia também, né? Aqui nós fazendo a osteotomia e o bloco que se formou, porque isso aí é tipo uma amalgama, né? Um osteoma, um negócio tudo esquisito, porque isso, o músculo que é muito forte do temporal,
do temporal, do masseter, ele foi moldando isso. Olha, são imagens fantásticas que a gente consegue nesses casos aí, sabe? Aí também colocando o lado esquerdo, né, muito bem posicionado, tudo bem certinho, só que nós não tínhamos como, vocês têm que imaginar que a gente não tinha como escanear a boca, não tinha como escanear os dentes, ele não abria. Como é que você vai escanear a parte interna, a oclusão do paciente? Então, a gente teve que fazer um planejamento mais ou menos como ele estava, como a gente imaginava, né? E aí, lá na hora, nós tínhamos que colocar isso em posição da melhor forma possível, tá? Aqui, daí, nós fizemos o avanço da maxila, né? Já fixando com as plaquinhas, tudo bem alinhado com os fios, o guia, né? Onde a gente tinha que trazer a mandíbula, a maxila, tá? Aqui, por que eu trouxe essa foto aqui? Para vocês verem, primeiro um corte de domento que eu tive que inventar, porque não existe essa forma, você corta assim, né? Nós tivemos que trazer, porque não tinha mais espaço do lado, mas nós tínhamos que trazer, porque como ele era retrognata e tinha também apneia, nós tínhamos que ganhar essa qualidade de sono e de vida para ele. Então, era o melhor momento, nós conseguimos fazer isso. Mas vocês podem ver como é fantástico a prototipagem. Vocês vejam a placa de um lado do outro com o planejamento cirúrgico. Isso, gente, é fenomenal. Até fechou nos milímetros. Tudo bem alinhado e certinho. Vocês podem ver a posição de um lado, é a mesma posição. Dos dois lados. Se vocês compararem planejamento virtual e o planejamento cirúrgico, fechou com uma luva. Isso que nos dá a garantia e a tranquilidade de trabalhar nesses casos, tá? Aí, aqui é o paciente, tá? O resultado final, como que ele era antes e como que a gente deixou ele, tá? A abertura de boca. E aqui ele falando um pouco, aqui, então, vocês podem ver, ó, como esse foi no imediato. Vocês podem ver, parece que a prótese está deslocada, mas não é que ela está deslocada, é a dentição. Vocês podem ver que os dentes mexeram. Então, nós movimentando os dentes, isso foi programado, planejado para isso, para que a gente pudesse depois trabalhar com a maxila, trabalhar com a mandíbula nos dentes e deixar na melhor posição, tá? Isso é no transoperatório, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? E aqui... Então, depois de 30 anos sem conseguir abertura nenhuma de boca, agora, com o Dr. Paulo e o Dr. Guilherme, consegui realizar esse sonho. Então, menos de um mês, ele consegue já comer, hoje está super feliz, super contente. E é isso aí que eu tinha para falar, pessoal, para não me estender muito e não atrapalhar o almoço de vocês. Tá bom? Muito obrigado.